Olá, pessoal. Tudo bem? E aí, como é que passaram o dia? Hoje nós temos um papo muito interessante, né? Sempre eu acho interessante, sou meio suspeita para falar. Mas hoje é uma coisa que. Oi, Camila. Camila já chegou. Hoje é uma coisa que muitas pessoas passam por isso mais intensamente ou menos intensamente e às vezes nem se dão conta que tem alguma coisa errada, né? Então a gente resolveu conversar sobre esse assunto, que são os distúrbios alimentares. Acho que essa questão da internet favoreceu muito, né, para as pessoas meio pirarem na batatinha. Assim, aumentou, né, agravou muitos problemas. E a gente estava conversando, né, eu conversei um pouco com a Camila, depois eu conversei um pouco com a Cíntia, e a gente chegou à conclusão que a gente tinha muitas coisas em comum e que seria interessante a gente compartilhar com as pessoas sobre esse assunto, cada uma com a sua história, cada uma com a sua experiência, né? E trocar ideias com vocês, tirar dúvidas, né, sobre esses distúrbios alimentares. Deixa eu ver aqui se elas já estão. Vamos ver se eu consigo adicionar. Sim. Vamos ver. Vai ser entre as duas. Aqui. Oi, Camila. Tudo bom? Ei, joia. Boa Só noite. baixar aqui, tá muito alto aqui pra mim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se a Cíntia vai entrar. Ah, tá. Não sei se ela já recebeu o convite. Tá escrito ali convidando. Vamos ver. Ai, 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 cadê essa menina? Aceita aí o convite, Camila. Cíntia, duas com C ainda pra. Só pra atrapalhar, né? Só pra confundir. Olha ali, boa noite, prima. Estou disfarçada aqui. Beijos, Nani. Tá bom, tudo bem. Agora todo mundo já sabe teu disfarce. E acho que É a minha Cíntia prima. não tá conseguindo entrar. Vamos convidar de novo. Vai aparecer um convite aí, Cíntia. Aceita. Aparecer, acho que duas bolinhas assim, dizendo que eu tô te convidando. Ah, agora vai entrar. Oi! Tá me Oi, boa ouvindo? noite. Boa noite. Tudo? Tá me ouvindo direitinho? Ai, Sim, que aham. Não que sei, chique, olha, uma videoconferência. eu não sei se fica melhor se eu colocar o fone, vocês me escutam bem? Tô Sim. escutando bem. Não tá dando eco nem nada. Tá direitinho. Então, deixa eu apresentar vocês. A Camila Siqueira é carioca. Ela é farmacêutica homeopata, doutora em ciências farmacêuticas pelo FRJ e é terapeuta floral também, que está concluindo o curso. Agora já tinha curso de terapia floral e agora está concluindo o curso de formação. E a Cíntia Weiler, é isso? Assim que fala o teu nome? Isso. Tá. Cíntia Weiler também é farmacêutica homeopata, é terapeuta floral e é pós-graduanda concluindo aí o curso, a especialização em estética. Para quem não me conhece, que possa ser amigo de vocês que está assistindo, eu sou Janaíne Martins, eu sou farmacêutica homeopata e fitoterapeuta e terapeuta floral e sou professora dessas moças aí, olha só que honra, né? Então, pessoal, nosso assunto hoje é bem. Sabe que a gente foi impulsionar, para vocês terem uma ideia, a gente foi impulsionar para convidar as pessoas para mais gente ficar sabendo da live e demorou para eles aprovarem, acho, por causa do assunto. Ficou travado lá em análise um tempão. Demorou Ué, ficou de um dia para o outro, assim. Aí no outro dia que eles aprovaram o anúncio, acho que eles tiveram que ler nosso currículo, sei lá o que é. Então, pessoal, como eu estava falando aí para quem está chegando, nós conversamos, foi uma coisa assim que o universo conspirou. Porque eu estava conversando esses dias com a Cíntia, com a Camila, sobre questões de distúrbios alimentares, né? E aí eu contei umas coisas para ela e ela contou umas coisas para mim. E aí outro dia
a Cíntia um chamado, assim, me manda um áudio contando a vida dela e o que estava acontecendo durante o curso, que ela estava se dando conta de certas coisas. Aí eu disse assim para a Cíntia, pelo amor de Deus, nós vamos ter que fazer uma live. E aí ela nunca tinha feito live. Eu tive que convencer. E foi forte o negócio, eu tive que pressionar. E aí ela aceitou, a gente combinou, conseguimos agendar as três para a gente poder falar sobre esse assunto. Eu não sei se alguém quer começar falando, ou eu falo, alguém quer contar sua história, quer começar, Camila? Pode ser. Então, Então, eu, começando com a Jana, né? O que acontece? No curso a gente precisa fazer um trabalho de conclusão, um trabalho onde a gente escolhe uma doença e fala sobre os florais que ajudariam a pessoa nessa doença. E aí eu de cara eu falei, eu quero falar sobre obesidade, porque é um problema, uma doença crônica que eu passo por esse problema, eu tenho essa doença, e eu quero entender melhor, né? O que está por trás da obesidade. Até porque eu sempre fui gordinha na infância, mas eu cheguei no auge aí, ali no finalzinho da adolescência, início da vida adulta. E aí eu optei por fazer cirurgia de redução de estômago, eu emagreci bastante, e aí voltei a reganhar peso, né? Nesse período eu tive 2 filhas, mas eu falo que elas não são culpadas pelo meu ganho de peso. E isso sempre me intrigou bastante, né? O que está por trás dessa obesidade? Quais são as questões que eu não estou conseguindo enxergar? E aí eu optei por fazer esse trabalho final sobre a obesidade, para entender um pouco mais, e foi muito que eu vi, a Jana já até corrigiu, né, Jana? Eu peguei artigos científicos que falavam sobre as questões, a psicossomática mesmo, né, da obesidade, as questões emocionais, e foi bem interessante. E no final do nosso curso, no último dia de aula, teve um sorteio para ver quem seria atendido pelos alunos, né? E eu nunca tinha me colocado. Eu achava legal participar, tentando ajudar, mas eu nunca me coloquei como uma paciente, uma cliente. E nesse último dia eu falei assim, eu quero vou tentar ser sorteada, e fui sorteada. E aí, ali naquele momento, foram tantas questões trazidas pelos colegas, né, do motivo, quais questões estariam envolvidas na obesidade, e foi muito legal, porque quem está de fora vê o que a gente não consegue ver. Então, começaram a trazer questões que no mesmo dia, né, Jana? À tarde eu falei, mesmo Jana, dia. tem tanta ficha caindo. Tá Aqui trancando um começou a pouquinho a tua fazer tanto. internet. Tá travando? Será que é Tá o travando um fone? pouquinho. Tá É? travando pra ti. Quando tu enxerga ela também tá travando, Cíntia. Aham. Então eu vou trocar meu Wi-Fi aqui. Se eu cair, Aí eu te chamo de novo. Agora vai reconectar. Sim. Uhum. Às vezes, na hora que ela vai falar um negócio assim meio importante. Fala agora, acho que voltou. Aqui, vê, tá me ouvindo? Tá bom, pode Uhum. falar. Tá bom, sim. Tá, se voltar a travar, você me fala. E aí, nesse dia, né, que os colegas começaram a me perguntar várias coisas, as fichas começaram a cair. E muitas coisas começaram a fazer sentido para mim. E aí, no mesmo dia à tarde, mandei um áudio para Jana, vários áudios, né, Jana? Jana, tem um monte de coisa fazendo sentido, até coisa que não tinha relação com a obesidade. E foi muito legal, assim, durante o curso da Jana, é um processo, ajuda muito no autoconhecimento. Então, durante todas as aulas, né, até uma propaganda do curso, né, Jana? É, assim, várias coisas fazem muito sentido pra gente, a gente começa a ter uma outra visão de situações que a gente passa na vida da gente, né? E até um dia eu conversei com uma amiga e falei assim, todas as mães deviam fazer, porque a gente agiria diferente com os filhos. Eu tenho 2 filhas, já com 8 e 5 anos. Talvez eu fizesse diferente na gestação, talvez eu fizesse diferente lá no momento, né, quando recém-nascidos e tudo. E então essas coisas começaram a fazer muito sentido e eu trouxe para a questão da obesidade, né? E aí é isso. Então, assim, a obesidade na minha vida, eu falo que tem uma coisa a mais, não é só a alimentação. É algo
mais profundo, e por isso eu estou tentando entender e fazendo uso da terapia floral também para me ajudar, né? E coisas que a gente comentou, que alguns colegas comentaram, assim, que fizeram perguntas, são questões que tu nunca tinha parado para pensar, né? Assim, Sim. pois é, nunca tinha pensado nesse lado, né? E a gente não se observa, né, Diana? Às vezes uma pessoa pergunta, pede para eu, você pode fazer um floral para mim? Eu vamos conversar algumas coisas. E você pergunta para a pessoa até para. Quando aconteceu isso comigo, eu falei, peraí, não sei, faz sentido, é isso mesmo. Então, porque a gente não se observa, o mundo tá tão corrido, a vida tá tão corrida que a gente não se observa. E por ser homeopata também, depois que eu fiz a homeopatia, minha visão mudou muito para isso. Tem coisas que acontecem comigo, eu fico assim, é um bom sintoma para a homeopatia. Então, eu comecei a me observar mais, e isso é muito importante, né? Sim, principalmente quando a pessoa procura a homeopatia ou a terapia floral, é muito importante se observar antes dessa entrevista, dessa consulta, né? Falar em que situações acontecem determinadas coisas. Mas a gente começa a ter o hábito de se observar, né? Porque nunca ninguém Sim, perguntou aquilo pra gente numa consulta. Eu tenho uma amiga que foi na homeopata que eu indiquei, ela disse assim, ela fez tanta pergunta, só faltou perguntar que cor era a minha calcinha. Eu disse, não perguntou? E ela, eu disse, não, tô brincando, ela não ia perguntar. Mas ela perguntou que lado que eu durmo, se eu gosto de verão, de frio, se eu gosto de comer. Ela disse, nunca nenhum médico me perguntou isso. Eu disse, pois é. E aí ela começou a se observar, porque parece sim, assim, e aí se ela me perguntar na próxima consulta, eu vou saber dizer, né? Parece é, assim que a gente começa a prestar atenção. É bem interessante esse processo. E a isso. gente sabe lá no. Claro que cada um é um processo, né? Mas lá no curso a gente estuda dois módulos só de interpretação das doenças. Né? A gente vê lá, a gente não consegue ver tudo, não tem como, a gente vê mais os aparelhos, assim, aparelho reprodutor, aparelho respiratório, aparelho digestivo, e a gente vê no aparelho, no endócrino, né, no sistema endócrino, ai, tô falando aparelho não é aparelho, é sistema. Sistema endócrino a gente vê a obesidade, e aí a gente vê que muitas vezes um excesso esconde uma falta, né? E cabe a cada um descobrir qual é a sua falta e o que tu tá compensando com isso, né? Então a gente trabalha bastante isso e vê como a alimentação, já que a gente está falando aqui sobre esse assunto, tem a ver com mãe, porque a mãe representa a nossa nutrição. A mãe é a nossa primeira nutrição pelo umbigo e depois, quando a gente sai, é a nossa primeira nutrição pelo peito. Então, às vezes, algum problema que a mãe estava passando na época, às vezes a mãe não tem leite, alguma coisa assim, isso influencia. E tem estudos científicos que nem são da área de psicologia, que mostram a relação, por exemplo, entre ser menos amamentado, ou menos tempo, ou não foi amamentado, e o maior índice de obesidade e diabetes na fase adulta. Quando fiz meu trabalho de conclusão da minha pós, eu fiz sobre diabetes, né, da pós de terapia floral. Eu tinha feito isso na faculdade sobre fibras no controle da glicemia. Eu aumentei o trabalho e completei com o lado emocional. E o que mais que fez eu querer estudar o lado emocional foi esse artigo que era daquele ano, que naquela época não era assim, né, gente? O artigo saiu ali, todo mundo já compartilhou ali no Facebook. O artigo que era do mesmo ano era uma coisa, meu Deus, ultra mega atualizado. Porque a gente comprava o artigo, ele vinha pelo correio, às vezes, Isso. xerocado, comprava da biblioteca, que era lá não sei aonde, e tu recebia em papel. Não era por e-mail nem nada. Então, eu achei o artigo e era um artigo que avaliava isso. Pessoas adultas, obesas e diabetes, que também a obesidade predispõe ao diabetes, Sim, né? Tem ou não foram amamentadas ou foram menos amamentadas do que aquelas que não têm esse problema. Então, tudo está interligado, né? sim. E tu, Cíntia, conta para nós qual é o teu distúrbio alimentar que tu deparou. Bem, assim como a Camila, começou também a questão do trabalho de conclusão, né? Então, começamos a discutir que assunto a gente ia fazer. E logo, assim, de cara, eu decidi que eu queria fazer sobre anorexia nervosa, né? Eu já tive um quadro, já passei pela doença de anorexia, já faz 20 anos, né? E ao longo do curso também, à medida que a gente vai estudando, eu comecei a identificar alguns detalhes durante a aula
que estavam correlacionados à doença que eu tive no passado, né? Certas coisas que aconteceram comigo, que eu fui vinculando, chegando até o fato pelo qual eu vinha desenvolver anorexia, né? O meu quadro de anorexia foi bem grave, eu fui desenvolvendo a doença, assim, ao longo dos anos, né? Chegando a pesar 29 quilos. Eu tive uma anorexia restritiva, então eu me comia de tudo, mas em quantidades muito pequenas. Eu acabava restringindo a quantidade de alimentos. Então eu fui perdendo peso. Chegou a um ponto em que, quando eu tinha 35 quilos ali, eu vi que eu precisava de ajuda. Na época eu procurei ajuda de nutricionista, que encaminhou para psicólogo, clínico geral e tal. E mesmo com o acompanhamento, eu cheguei a pesar os 29 quilos, né? Eu tive uma internação. Eu tenho 1,63. 1,63. Então, mesmo com acompanhamento de psicólogo, de nutricionista, médico, mesmo assim eu continuei perdendo peso e cheguei a pesar os 29 quilos, né? Então, quando eu cheguei aos 29, meus pais, né, e os médicos que estavam me acompanhando optaram por uma internação compulsória, né? E a partir dali, então, com acompanhamento de psicólogo, eu voltei ao peso que eu deveria ter, no caso, né, para ganhar alta. Saí do hospital, continuei com a anorexia, embora não mais a restritiva, mas eu comecei a desenvolver a purgativa. Então, eu comia, vomitava, passava mal, me sentia mal por ter comido. E a depressão também. Então, ao longo que o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar as questões dentro de mim, né? Ao ponto de eu conseguir atingir a cura, né? Só que muitas vezes, isso já faz tempo, já faz 20 anos que eu passei pelo transtorno da anorexia, né? Eu me considero curada, nunca tive um outro episódio depois de todo acontecimento em si, né? E durante a minha vida, às vezes, eu me questionava por que eu tinha passado por aquilo na minha vida, né? E ao longo do curso, à medida que a professora Janaína ia falando algumas coisas, eu comecei a ligar por coisas que tinham acontecido na minha adolescência, na minha infância, que poderiam ter culminado com a questão de eu desenvolver o transtorno de anorexia, né? E logo que eu, digamos, me curei da anorexia, eu pensava em achar uma forma de poder ajudar as pessoas, né? Tanto que logo a minha primeira opção como graduação foi a nutrição. E eu estudei acho que uns 4 anos de nutrição e eu não conseguia achar no meio da nutrição uma forma de ajudar as outras pessoas, sabe? E acabei ao longo do curso trocando por farmácia, me formei e por acaso eu encontrei o curso de terapia floral. E daí eu comecei a ver que com a terapia floral, se eu tivesse tido acesso quando eu estava doente, talvez eu teria melhorado muito antes, sabe? E que através da terapia floral a gente consegue ajudar as pessoas que sofrem de transtornos alimentares também, né? Seja obesidade, seja bulimia, seja anorexia, né? Então, os assuntos foram se interligando, eu chamei a Jaine, a gente conversou e surgiu a ideia da live, né? Então, eu comecei a ver, assim, coisas... para mim, eu acho que não foi muito a questão de, que nem vocês comentaram, nutrição materna, sabe? Mas tem também, que nem você falou, a questão de todo excesso, às vezes, esconde uma falta, né? Uhum. E uma das aulas eu comecei a lembrar de episódios da minha infância. E eu lembro que quando eu era pequena, acho que eu estava no primeiro, segundo grau, eu olhei moazinha, né? A gente estava numa aula e a professora falou para mim, a gente estava estudando, eu acho, coisas de países, estados, rios, não sei. E a professora mandou eu ler um texto que tinha a palavra Mediterrâneo. E eu falei Mediterrâneo, né? Tinha um problema com os Z's e falei errado. E eu lembro que naquela aula, aquilo me gravou muito, sabe? Porque eu falei errado, todos os alunos riram de mim, a professora riu de mim também, e eu fiquei extremamente constrangida com aquilo, sabe? Tanto que eu sempre fui uma criança tímida, não gostava de conversar, nunca fui de ter muitos amigos, né? E eu comecei a pensar nas aulas de florais, daqui a pouco se a minha necessidade de ter um baixo peso não fosse, como assim na obesidade a gente aumenta para ser visto,
eu reduzir meu peso e estar passando despercebido no meio da sociedade, digamos assim, né? A ponto que eu não seria vista, eu não seria exposta, eu teria menos chances de falar alguma coisa errada ou cometer algum erro e ser julgada por aquilo novamente, sabe? Então, as fichas foram se ligando, assim, no curso, e às vezes, assim, é uma coisa pequena que acontece, que muitas vezes passa despercebida, mas que pode, ao longo do tempo, fazer com que a pessoa venha a desenvolver um transtorno, né? É verdade. Então, é tudo muito louco, assim. E realmente eu vim a desenvolver mesmo anorexia, assim, um quadro mesmo, num episódio familiar que eu tive, que foi bem assim, quando a adolescente está naquela questão de mudança de corpo, peso. E eu lembro que eu tinha aumentado, assim, de peso, assim, eu sempre tinha uns 47, 48 quilos, e eu cheguei a pesar 51, né? E eu lembro que quando eu cheguei a pesar 51, eu já tava me estranhando, e a gente encontrou uma tia minha e falou, nossa, Cíntia, como tu tá gorda. E foi um comentário, assim, aleatório que ela falou. Só que para mim, aquilo foi a gota d'água que faltava para mim desenvolver o transtorno em si, sabe? Então, às vezes a gente vai carregando algo dentro da gente mal resolvido, alimentando aquilo, botando para sombra, escondendo, que vai chegar um ponto que a gente vai estourar, vai explodir, aquilo vai vir à tona, né? De alguma forma, né? Para mostrar que alguma coisa não está resolvida, que a gente tem que sentar e resolver, né? É verdade. E são coisas que vão criando crenças limitantes na gente, né? É um comentáriozinho, mas aí juntou com outro comentáriozinho, com alguém que tu olhou, ou uma roupa que tu foi experimentar e não serviu mais, e aí vai validando tudo aquilo ali, e a gente vai entendendo, e não é assim racional, gente. Não é assim, eu entendi que eu queria sumir, e a outra entendeu que queria ser grande para ser vista. Não é assim. A gente tem que. Por isso que as pessoas fazem terapia, né? Porque conversando com o outro, trocando as ideias, que a gente vai se dando conta, né? Então, vou contar do meu, então, que eu também tenho distúrbio alimentar. Que tem meio um espectro, assim, no lado da bulimia, né? Eu cheguei a essa conclusão. E agora eu fiquei pensando, meu Deus, eu ainda tô com isso. Porque antes era alcachofra, agora é suco de limão que eu tomo, para tentar me livrar das comidas. Então, gente, assim. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu era gordinha, tá? E assim, na minha família tem a minha mãe foi obesa, eu tenho muitas primas dos dois lados que são obesas, ou são gordinhas, mas nunca, olha, não conheço uma pessoa da minha família que seja seca. Seca não existe, tá? É todo mundo sempre redondinha, e algumas são obesas. Então, a minha mãe, quando ela ficou grávida do meu irmão, é que ela engordou mais, parece. E ela manteve um peso durante um tempo, né? E a gente debochava muito dela, eu e meu irmão tá assistindo ele. A gente debochava muito dela. E faz sentido com relação à minha filha. Mas não era a Nani que tá aí? É, A Nani não tem filha? E tem uma alguém filha. tá me enganando. Alguém tá me enganando. Se a minha prima Nani, ela tem um filho. Não, é minha prima Naine, minha. Eu pensei que era minha. Não, é minha. Você tem uma prima Naine também? Tenho! Eu pensei que era ela. Coincidência. Então agora eu posso falar da família, não é ela. Então tá. Não, e aí eu sempre pensava aquilo, eu tinha muito assim, ó. Eu tinha como é que é? Não é um contraste que eu ia falar. Conflito com a minha mãe, muito grave, durante toda a minha vida, desde que eu nasci. A gente se batia de frente, a gente brigava. Então, eu, como adolescente, pré-adolescente, eu queria ser tudo ao contrário que a minha mãe era. Entende? Tem aquilo, né? Minha mãe gostava de samba, eu não gostava. Eu adoro samba hoje. Minha mãe gostava de amendoim, eu não gostava. Eu entendo hoje que era tudo meio programado. Então, tudo que ela gostasse para aquele momento. Então, não podia ser livre, né? Vocês entendem que eu não era livre? Porque eu dependia dela gostar de algo para eu ser contra aquilo que ela gostasse. Mas era meio inconsciente, depois que eu me dei conta. E aí, quando eu comecei a engordar, a comparação era, vou ficar que nem minha mãe. Naquela época ela estava gordinha, ela depois emagreceu bastante, depois da separação, ela emagreceu bastante, mas eu comecei a engordar. Né? Eu tinha uma cara, gente, vocês estão vendo que minha cara é meio redonda, né? Ela está redonda, que eu estou gorda. Mas eu engordo no rosto, então não tem como disfarçar. Olha a Camila como é magra.
Vocês estão vendo? Meu rosto aqui é Eu o não primeiro a tenho, eu opinar. fico com uma cara de lua cheia, eu tenho uma cara de lua cheia. Meu rosto engorda às vezes antes do meu corpo. A Tá bochecha precisando de cresce. florais. É. É, E aí eu comecei Imagina na pré-adolescência que tu começa já a te achar esquisita e te comparar com os é. outros. Eu era bem infantiloide, todo mundo já era mocinha, já tinha peito e eu era um botijãozinho assim, redondinho e sem peito, né? E aí eu fui fazer balé. E a minha professora querida me botou o apelido de saco de batata. Isso foi bem Hum. marcante. Ela disse que eu não tinha leveza nenhuma, que eu pesava mais de 100 quilos e que eu tinha 53 quilos. Ela disse, tu pesa mais de 100 quilos e tu é que nem um saco de batata. E aquilo ali, imagina, na frente de todas as outras adolescentes, que eu já me sentia a esquisita, eu já não gostava de fazer atividade física, porque eu achava que eu não era capaz, né? Eu me achava que eu fazia tudo errado. Até hoje, eu detesto ir numa aula na academia que tenha espelho na minha frente que eu me enxergo. Odeio. Quantos anos eu fiquei sem fazer aula coletiva, aula de dança, porque na sala sempre tinha espelho. Nessa academia que eu tô, comecei a fazer porque não tinha espelho. Agora botaram, depois da pandemia botaram, mas é dos lados. Aí é só eu olhar para frente, que eu não me vejo. Pronto, né? Mas aí, tá, começou esse trauma, aí começou tudo uma coisa atrás da outra. E aí eu tive um namorado. Depois de eu emagreci um pouco, tive um namorado quando eu tinha 17 anos. E a gente acabou o namoro e foi bem sofrido. Só que aí, olha isso, ele começou a correr atrás de mim, que ele queria voltar. E aí, olha o que era o meu mecanismo. Eu comia quando eu estava triste. Eu comia para compensar a tristeza. Como eu estava muito feliz que ele estava se humilhando, correndo atrás de mim e querendo voltar, eu não precisava comer. Então eu fiquei 5 dias sem comer, né? Ele ficava todo dia me ligando, ele ia na minha casa na saída do colégio para ver, para insistir, eu me fazendo que eu não quero, não sei se eu quero, porque tu é isso, tu é aquilo, e aquilo ali me satisfazia, me alimentava literalmente, e eu não comi durante 5 dias, 4 a 5 dias eu não comi nada. Não sei nem se eu tomava água. E eu me lembro que ele foi atrás de mim, levou um sundae da Que Bom, que eu gostava muito, eu não consegui comer. Eu comi assim, ah, que bom, botei na boca uma colherada e levei para minha mãe e dei para minha mãe e disse, tu quer isso aqui antes que derreta? Eu não quero. Não conseguia comer. Então, em 4, 5 dias, o que eu comi foi essa colherada de sundae e uma fatia de mamão, porque meu pai disse que eu ia ficar doente do estômago. E aí eu comi. Quando eu vi que eu tava mal, era quando meu professor de química orgânica, ele tava indo e voltando, assim, eu olhei para ele e eu vi que eu tava tonteando. Aí eu disse, não, não tô legal. Aí eu, nessa época, eu não cheguei a ficar muito magro, mas eu fiquei com 46 quilos, mais ou menos. E eu sou baixinha, né, gente? Mas, gente, a primeira vez que apareceram aqui esses tendões, assim, esses ossos, porque a minha mão era gordinha com os buraquinhos, que nem de criança, sabe? E aí eu ficava assim, sentada no colégio, na escada, no corredor, olhando assim aquilo, eu achava a coisa mais linda. Aquilo aqui, ó, saboneteira, aquilo ali pra mim é uma coisa assim de gente fina. Eu olhava assim, aquilo ali me achava linda. E eu me lembro que eu tinha uma calça que era normal, e naquele tempo, não sei se você se lembra da. Ai, agora eu vou entregar a minha idade. Calça clochard, que era uma calça assim, tá voltando isso aí, só que agora tem outro nome. Era uma calça assim que tinha uma borda para cima, assim, cintura alta, e o cinto ficava por fora. E aquela borda. Isso eu fiz, todas as minhas calças viraram clochard, porque elas ficavam grandes, enormes. Eu botava um cinto por fora para segurar. Então, eu me lembro que um dia eu fui na casa da minha amiga e eu jantei. E eu passei muito mal durante a noite. Eu me contorcia de dor, assim, porque eu nunca mais tinha comido à noite, assim, e foi pesado para mim aquela refeição, sabe? E aí eu passei mal. E tá, depois melhorei, tudo bem, né? Voltei, fiquei um peso legal, fiquei uma coisa que eu me gostava. Só que quando eu fui fazer faculdade, na aula de botânica, eu aprendi uma planta que era emética. Ou seja, para quem não sabe, emética é que faz vomitar, provoca o vômito. E aí eu tive a brilhante ideia, porque eu já estava engordando de novo, eu queria me livrar da comida. Como tinha dificuldade de vomitar, eu pensei, eu vou tomar essa planta, um chá, e aí eu vou conseguir eliminar a comida depois de eu comer. Eu me lembro que eu comia na hora do almoço, eu comia 2 pãozinhos de queijo e água na faculdade. Quando tinha aula no campus, lá na agronomia, que era um lugar longe, e até quando eu era funcionária do campus, eu nunca almoçava, porque eu tinha vergonha de comer na frente das pessoas. Eu comia um chiclete
na biblioteca. Então eu ia pra biblioteca, ficava estudando e mascando chiclete. Porque eu tinha vergonha que as pessoas me vissem comendo, porque parece que aí ia dizer assim, ia configurar, tu é gorda mesmo, tu come, sabe? Anos eu nunca comi no RU. Olha, se eu comi 2 vezes na RU, alguma vez assim foi muito. Eu tinha até o negócio do desconto lá, de ajuda, de custo, mas eu não almoçava para os outros não me verem comendo. Quando eu fui funcionária da URGS, eu comprava um sanduíche de pão preto, sem ovo, sem maionese, de frango, e eu cortava no meio, comia metade num dia e metade no outro. Guardava no laboratório, na geladeira do laboratório, e comia no outro dia. E me trancava no laboratório para comer, para ninguém me ver comendo. Olha isso. E aí, na faculdade, quando eu descobri essa planta, eu fui lá numa avenida que tem aqui, quem é de Porto Alegre sabe, a Avenida Ramiro Barcelos, que é onde tem o Hospital de Clínicas. E eu fui no canteiro, identifiquei a planta, porque eu aprendi na botânica como é que era a característica da planta. Olha aqui, a outra. Esse aqui é gordinha, mas ela não tem problemas, ela come bem, né? Nunca, não sei que. A menina ela quer comida, né? Porque eu acho que tá vazio lá. Que a Morgana deve ter comido toda a comida dela. Depois a mãe vai dar. Vai ficar assim com a bunda pra cima, hein? Tá? Deixa eu dar um canto então pra ela. Pronto. E aí eu fui lá e catei a planta no meio do. Não se faz isso, tá, gente? Porque as plantas medicinais a gente tem que catar num lugar que não tem fuligem, que não tem carro passando. Aquilo ali era um negócio super contaminado com metais pesados. Eu fui lá e catei, cheguei em casa, fiz o chá, tomei, tentei botar o dedo na goela, não consegui vomitar. Aí eu comi a planta que tava ali, os coisinhas que eu botei dentro do chá, eu engoli a planta e comi, não consegui vomitar. Aí eu botei o dedo na goela bem forte, não consegui vomitar. Então, não dá pra eu não conseguir ser bulímica nesse ponto, mas eu tenho aquela característica de querer me livrar depois que eu como. Então, eu sempre tenho alguma capsulinha que eu tomo. Durante muito tempo, eu tomei alcachofra, que dizia que emagrecia, então tomava. Eu me sentia mal se eu não tomasse algo depois da comida que me desse a sensação de que eu estou me livrando. Uma fibra, eu fiz meu trabalho sobre fibras no TCC da faculdade, porque isso eu queria. Durante muito tempo, eu tomava fibras solúveis. Antes de comer, eu tomava um copão de metamucil, outras fibras, para me encher e para depois eu comer pouco. Eu já comi. Agora vocês vão apavorar. Eu comi cascudo. Sabe o que é cascudo? Besouro. Uhum. Eu comi o cascudinho do amendoim, que era um bichinho que as pessoas passavam, era que nem uma simpatia. Passavam uns para os outros, ele se alimentava num vidro cheio de amendoim. E aí eu engoli ele vivo, porque dizia quantos daqueles tu engolia, era quantos que tu ia emagrecer. E aí eu engolia vários, né? E ele subia, gente, porque ele estava vivo. Dizia que ele comia nossas gorduras, porque ele comia a gordura do amendoim, ele comia nossas gorduras. E eu tinha que tomar um monte de água assim rápido antes que ele começasse a subir assim na minha garganta para ele descer rápido. Então vocês veem que não é uma coisa normal. Hoje eu tomo limão, eu estudei bastante sobre o suco de limão e o vinagre. E eu me sinto bem se eu tomo 2 colheres de vinagre ou um suco de limão antes de comer. Me dá aquela sensação de digestão e de que não vai ficar muito tempo aquela comida dentro de mim, assim, fazendo a digestão vai ser mais rápido e eu gosto da sensação de estar com fome, por exemplo. Se eu vou me arrumar para uma festa, eu não gosto de comer antes, porque senão eu me sinto que eu tô gorda indo para a festa. A sensação de estar em jejum não, jejum eu detesto, mas assim, de não estar com o estômago cheio, para mim é boa, é como se eu estivesse bonita. Eu me sinto mal, assim, tipo de estar com o estômago cheio demais. Eu já fico, nem chego muito perto das pessoas, eu já não me saliento muito, porque eu tô achando que eu tô feia. Então a cabeça da gente é louca, né? Muito lugar tomei, muita terapia fiz para várias coisas. Eu já. Não me lembro se eu já constelei isso. Ou se eu. Não, eu não constelei, mas eu pensei em constelar essa questão. Na minha família é muito forte, na família da minha mãe, a questão da beleza. Então, as pessoas se comparam muito e a pessoa é avaliada não se ela é feliz, ou se ela tem uma profissão, ou se ela é bem-sucedida, é a aparência. Isso é o que mais... Quando tu encontra um parente que tu nunca mais viu, sabe? O comentário, assim, é se tu tá bonito, se tu não tá. E se ninguém comentar nada, é porque tu tá feia, pode ter certeza. Que eles não tiveram coragem de te dizer, sabe? Eles vão comentar entre eles, assim, sabe? Então, E como a gente parece tem que ter cuidado
cuidado com o que a gente fala para as pessoas, né, Jana? Às vezes é um comentário que a gente acha que não vai fazer diferença e isso pode desencadear uma doença, né? A gente tem que ter muito cuidado. E a gente que tem filho pequeno, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu te falei que a Uma minha vez, caçula um dia falou, ela estava desenhando no nosso curso, né? Desenhando e aham, fingindo que estava escrevendo, porque ela não sabe escrever ainda. E aí ela começou a fingir que estava em reunião. Aí quando eu vejo ela falando em carboidratos, tem carboidratos, não pode, se engorda, tem carboidratos. E falei com a Jana, falei, cara, e eu não sou de falar isso, mas eu percebo que as crianças sentem muitas coisas, né? Elas percebem todo o ambiente. E, e aí, um dia eu falei isso com meu marido, eu falei assim, a Vitória, ela tem muita preocupação com o corpo. É a caçula de 5 anos. E a gente uhum. não é de fazer o comentário, ah, isso engorda, ah, você tá gordinha. Ah. Não sou de fazer esse tipo de comentário, porque eu já ouvi muito esse comentário. Mas ela tem essa percepção, ela se preocupa, eu percebo que ela se preocupa com isso. Às vezes ela vai comer uma coisa e fala assim, isso engorda. Ela E aí é pergunta. todo um trabalho que a gente já está fazendo com ela, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que estar o tempo todo vigiando o que a gente fala e o que a gente faz, né? Uma vez eu tava na praia e eu tinha uma amiguinha lá na praia. E aí eu escutei a mãe dela e a avó, ou a mãe e a tia. Eu tava atrás da porta, tava chegando assim onde elas estavam na parte da garagem, assim, e chamaram a menina para jantar. E aí ela disse assim, a mãe dela disse assim, ó, tem bife, arroz, feijão e salada. E ela, eu não quero salada. Ela vai comer, tu quer ficar gorda que nem aquela guria? E era eu, né? E eu tava atrás da porta, eu voltei, me escondi por vergonha delas saberem que eu escutei. E isso eu já fiz várias vezes. Então eu tinha um constrangimento. Uma vez eu tava na praia também, na casa de uma prima da minha mãe, e eu tava brincando sozinha, assim, na rua, na varanda. E alguém começou, pss, pss, ô gorda, pss, pss, ô gorda, sabe? E eu não, eu tinha uns 10 anos, eu não levantei a cabeça. Porque se eu levantasse a cabeça, eu ia estar dizendo que eu era aquela gorda que a pessoa tá chamando. Então eu fiquei ali brincando e eu ouvindo aquilo me doendo, sabe? Me doendo, eu brincando. Aí eu fui indo e fui disfarçando e fazendo uma encenaçãozinha de até fiz assim, tipo, alguém tinha me chamado e entrei, sabe? E até hoje eu não sei quem era, da onde era, que lado que era que tava. Eu só me lembro que eu ouvi, né? Isso é muito triste, gente. E as pessoas têm a mania de falar isso para os outros e julgar as pessoas. E vai dizer uma coisa, vocês podem me dizer, tu tá muito magra ou tu tá muito gorda, então tu tá sempre alguma coisa, então curte, Sim. sabe? Os outros estão julgando a gente. Não E o é que É que a assim, simplesmente. pessoa se sente bem também, né, Jona? O que é o magro É. para você? sabe, É o magro da televisão? É o magro da revista? Será que você tem esse biotipo? Será que isso vai fazer bem para você? Então a gente tem que saber o bem-estar da pessoa, né? O que a Organização Mundial de Saúde fala em relação à saúde, né? É você se Sim. sentir bem com aquilo. Então não me importa se eu estou pesando 200 quilos ou eu estou pesando 60. Eu tenho que estar me sentindo bem, claro, com saúde, né? Com saúde. Enfim. é, com o passar todo da doença, isso eu comecei a pensar muito nessa questão, sabe? Hoje eu vejo assim que a opinião dos outros é só a opinião dos outros, sabe? Então o importante é que eu esteja bem comigo mesmo da minha forma, sabe? Claro que muitas vezes eu acho que quando a gente pede também, o que que tu acha? A gente às vezes tem aquele costume de ficar pedindo a opinião dos outros, o que que tu acha? Tu acha que eu tô gorda? Acho que a gente só deve pedir opinião quando a gente tá pronta para ouvir a verdade, né? Só que quando a gente recebe uma crítica, às vezes a gente tem que captar aquela crítica e tirar aquilo que a gente pode tirar de proveito daquilo, né? Ver aquilo como algo que possa ser construtivo para ti, né? Mas não que algo que vá te diminuir, sabe? Te tornar menos que as outras pessoas, sabe? Ou te prejudicar. Mas É. realmente, a gente escuta muito, ai, tu tá gorda, ai, como tu emagreceu, ai, como tu engordou, sabe? E que nem quando eu tive anorexia, eu não me via magra, né? Então, a gente às vezes tem aquela associação de uma anoréxica que ela se olha no espelho, ela tá magra, mas ela se vê gorda. Eu não me via gorda, né? Eu queria emagrecer, mas para não aparecer, não chamar atenção.
E depois que eu fui passando e eu fui aumentando de peso, eu fui vendo que as pessoas comentam muito sobre peso, né? Principalmente quem já passou por um transtorno, volta e meio tu escuta o comentário, nossa, mas como tu tá magra de novo, sabe? E sempre vão comentar, sempre vão falar do teu peso, de alguma coisa eles vão falar. E às vezes até o próprio reflexo da como a pessoa tá se sentindo, né? Então, as pessoas que são gordinhas geralmente vão botar alguma, ou tipo assim, que estão insatisfeitas com o seu próprio corpo, vão sempre te achar e te falar sobre o teu peso, sobre a tua estatura física, né? Sobre a Uma tua saúde. projeção. Eu não tô Elas bem, acabam. então como é que o outro vai estar bem? Eu vou fazer um comentário aqui, vou destruir ele agora com esse comentário. E também o que incomoda no outro, muitas vezes, é o que está nos incomodando mais, né? Então, se você está prestando tanta atenção no peso dos outros, você tem que olhar para você, né? Por que que você está se incomodando tanto com a situação do outro, né? É verdade. Uma coisa que eu tenho uma paciente que ela queria emagrecer. E aí a gente começou a conversar várias coisas. Ela tinha uma resistência de conversar sobre as questões emocionais. Ela achou que eu ia dar uma coisa assim, tipo uma pílula mágica para ela e ela não precisava se esforçar, como sempre é passado. Muitas vezes é passado na medicina convencional, né? Tu toma uma sibutramina e aí tu fica passiva no negócio. Tu vai emagrecer sem se esforçar. E não existe isso, tá, gente? Não existe, né? E aí eu comecei a falar com ela ficou revoltada, porque eu ficava perguntando da infância. Ela dizia, mas não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim emagrecer, ela só falava isso, sabe? Aí aos poucos eu fui dando os florais, né, para autoconhecimento, consciêncios, para ela ter consciência, tudo. Ela começou a se abrir das questões emocionais dela. Começou a responder as coisas, porque eu perguntava, ela dizia, não sei. E tu tem raiva disso aí? Aí eu não conseguia, menina, com super era difícil, sabe? E aí ela foi mudando. E olha o mais interessante, quando ela começou a se gostar, quando ela começou a aceitar o corpo dela como ele era, aí ela começou a emagrecer. Automaticamente, sem fazer dieta, sem sofrer, sabe? Porque tem. Gente, é impressionante a nossa cabeça. Parece que, dependendo do foco que a gente dá para o alimento, ele fica mais calórico ou menos calórico, né? Seja feita a vossa vontade. Quando a gente come sem culpa, a gente absorve muito menos, a gente, como é que é? Armazena muito menos aquele alimento. A nossa mente é poderosíssima. Só pensar que a gente fica sem comer um tempo. Olha aqui, tô tendo que aguentar isso. E tô tendo que aguentar uma gordinha. Filha, o que eu vou fazer aí? Não derruba as coisas. O que ela quer ali? Ó, a bunda. Ai, super elegante, Serena. Tô assim, aparecendo na. E. O que tá mordendo aí? Não morde as coisas. O... E aí, eu até perdi o que eu ia falar que a Serena agora me desconcertou. O que eu tava falando? Quando a gente, quando a gente come, né, sem culpa. Ah, sim. Eu já Uhum. vi muitas pessoas tratando questões psicológicas, resolver fazer fazer uma psicoterapia para se entender e o fato de tirar aquela culpa, a pessoa sem mudar a alimentação, se fosse ver em calorias, não mudou, sabe? Mas a pessoa começou a emagrecer. Também por quê? Porque a nossa cabeça também vai definir o que a gente vai escolher para comer, né? Reflete muito. Nosso tipo de alimento que eu escolho, se eu escolho uma salada ou um McDonald's, tem um porquê. Se eu escolho doce, tu vai comer as plantas. Não, só o girassol. Essa aqui não. Só o que me faltava agora. Ela comer a camélia, não sei se camélia é venenosa. Sai daí. O calêndula pode. Calêndula pode. E então é muito poderoso isso. E assim, a gente estuda isso também. A psicossomática dos alimentos, né? Se eu gosto mais de doce, é afeto, simboliza afeto. Então eu tô carente. É só a gente pensar, né, que às vezes quando a gente tá na TPM dá vontade de comer chocolate, dá vontade de comer doce. Porque a gente fica carente. Aquelas pessoas que normalmente ficam mais choronas na TPM, né? Pessoas que comem mais carne ou mais coisas assim crocante, que gostam de amendoim, coisa dura tem a ver com agressividade, estou extravasando a agressividade através daquela mastigação. Quem gosta de coisa. Por que eu tenho o rosto redondo? Porque sempre me davam muita coisa esmagada.
sabe? Minhas comidas quando eu era criança, minha mãe fazia sopa. Eu acabei de postar esses de uma sopa que eu fiz. Eu não sei comer sopa sem ser batida no liquidificador. Eu amo, amo. Eu adoro coisas esmagadas, sabe? Então não forcei assim a mastigação. E aí, quando a gente come coisas tipo purê, essas coisas tu absorve muito mais rápido. O índice glicêmico é mais alto. Porque tu não gasta nem caloria para mastigar, tu engole. É tipo, como é que é aquelas comidas, como é que fala aquela quando a gente tá entubada? Como é que é o nome daquilo? Aquelas comidas, sabe? Isso que eu quero falar. Aí, Sereninha, tu vai ter que descer aqui, ó, porque tu tá me desconcertando. Desce aqui, gordinha. Não pode chamar de gordinha. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Já usei florais para ansiedade, ajudaram muito, mas não entendo sobre. Eles atuam a nível energético? Quem que quer explicar? A professora. A professora. Tu também é professora? Sim, Não, mas atuam a nós nível, florais. atuam a nível energético, então a gente, com nossa cabeça, com nossa mente, a gente emite ondas eletromagnéticas que vão desequilibrando o nosso organismo, né? E é como se fosse uma antena e a gente emite aquela informação, que nem a gente viu lá na lei da atração, a gente tem um poder mental que também serve para nós, a gente fica botando na nossa cabeça coisas. Quando a gente toma o floral, é uma energia que vai consertar e vai voltar para o normal aquilo que a gente desequilibrou com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Então a gente vai fornecer para a água do nosso organismo uma energia de qualidade. E aí a gente sabe que, dependendo do tipo de problema no corpo que a gente tem, cada área do corpo simboliza uma coisa. Tem os chakras, que aí tem as glândulas, tem os órgãos ligados aos chakras, e as partes do corpo a gente estuda na metafísica, que tem significado. Então, por exemplo, se a pessoa está com problema no fígado, a gente sabe que tem a ver com raiva. Então, a gente vai dar um floral que trabalha a raiva. O que ele vai trabalhar? No nível da energia da raiva. No comprimento de onda semelhante, só que equilibrando aquilo que está desequilibrado. E aí voltando, diminuindo essa raiva ou botando para fora, né, gente? Que no caso da raiva, a necessidade é saber aceitar a raiva e lidar com ela e não acumular ela estragando o corpo. Então, a gente faz isso, faz uma composição, porque uma pessoa pode, cada uma de nós temos problemas diferentes que se traduzem por distúrbios alimentares. E cada uma tem um histórico. Então, a Cíntia falou que ela identificou que tinha uma coisa lá da infância, não sei o que. Então, é isso que a gente conversa na terapia e vai dar um floral para aquilo. A gente pode ser que seja através de um trauma. Por exemplo, vamos ver um floral que é bem interessante para quem tem compulsão alimentar, é ambrósia, dos florais de Minas, que é um floral para às vezes que a pessoa passou, às vezes a pessoa no passado passou necessidade, passou fome, ou os antepassados, gente, olha aí os genes. Os antepassados nossos imigrantes passaram fome naquele navio. E aí, por isso que muitos descendentes de italiano, de alemão, eles têm a tendência a ser gordinho, ser mais redondinho, ter mais peso, porque muitas vezes eles passaram necessidade, e os descendentes, parece que para compensar aquilo que os antepassados passaram, compensam na comida. Tem gente que passou nessa vida mesmo. Quando era pequeno, meu pai ficou desempregado, a gente comia só o básico, então agora que eu tenho dinheiro, eu quero comer chocolate, eu quero comer Danette. Eu já vi as pessoas falando assim, porque eu vi as crianças comendo Danette, eu não tinha. Então a pessoa compra horrores de Danette, come um atrás do outro para compensar, né? Então tem esses mecanismos, a gente vai avaliar cada caso, né? Tem pessoas que às vezes assim ficam de um jeito que não gostam do seu corpo, tanto sendo magra ou sendo gordinha, para se boicotar, para se punir, né? Porque se culpa, aí do que a gente tem que trabalhar? Culpa. Por que tu tá te punindo? Porque eu me acho errado. Tem gente assim, depois de alguma coisa que ela fez que acha que é errado, sei lá, vamos dizer, vamos inventar, tá? Uma pessoa tinha um namorado maravilhoso, lá era muito legal, mas ela não gostava muito dele, não sei o quê. Ele queria casar com ela não queria, ela traiu ele. Tá? Ela era muito bonita e um cara se interessou por ela, ela traiu ele. Aí o cara descobriu, acabou com tudo, ela nunca mais conseguiu ter um relacionamento de qualidade. Aí, o que ela faz? Ela começa a comer por raiva dela mesma, porque mastigar
é que nem morder, é raiva, é agressividade. Eu começo a comer, porque aí eu fico gorda, eu tenho até um jeito de dizer por que eu não tô arranjando um relacionamento. Eu tenho uma desculpa. Ai, quando eu emagrecer, eu vou arranjar um relacionamento, mas eu não arranjo. Então aquela culpa fez com que ela se boicotasse, porque aí ela não se acha bonita e tem meio que uma desculpa para ela mesma de dizer, eu vi uma constelação assim, que a menina era gordinha, ela constelou obesidade. Depois todo mundo foi lá agradecer ela pela ter levado esse assunto para a constelação. E tudo ela dizia assim, ó, eu vou ser feliz quando eu emagrecer. Eu vou ter um emprego que eu vou gostar, eu vou amar quando eu emagrecer. Aí eu vou ter um namoro, assim, um amor da minha vida quando eu emagrecer. E aí a consteladora perguntou, mas tu tá fazendo dieta? Ela, não, eu sempre começo, mas eu não termino. Aí quando apareceu na constelação, a mulher botou uma almofada representando a obesidade. Ela não conseguia, a mulher disse assim para a representante, passa por essa almofada. Ela não conseguia. A mulher fazia assim, ó. E aquilo era a barreira que ela criou para justificar todos os insucessos que ela tinha. Sabe, com o medo do fracasso, por se culpar. Quando ela errava, desde criança ela foi muito assim, cobravam muito dela, que se ela fazia uma coisa errada, ficavam dando ênfase. Então, para ela não, assim, não ter ela ter uma Uma desculpa proteção, do né? porquê. Isso. Ela criou essa meta, que nunca ia ser atingida, porque ela nunca se esforçava para emagrecer, Uhum. né? Foi bem interessante, assim. Então, cada pessoa é um mundo, né, gente? Cada pessoa tem as suas questões aí para trabalhar. Tem até pessoas que passaram fome, assim, na gravidez, na barriga, né? Às vezes a mãe tinha muito enjoo, não conseguia se alimentar, né? E aí a criança passou um pouco de privação, e aí quando ela nasce, ela quer comer de um tudo, como se diz, né? Ela quer. Eu tenho uma pediatra que me trouxe que me chamou para eu dar uma palestra num posto de saúde, que ela estava pegando muito crianças bebês obesas. Ela disse, mas ele come o quê? Não, ele só mama. Ela disse, mas só sai creme de. Ela disse assim para mim, só sai creme de leite nessa teta. Ela disse, porque não pode, uma criança tá desse tamanho, que não tem nenhum aninho, e tá desse tamanho. Então, sabe-se lá, né, porque antigamente no meu tempo era bonito ser gordo. O meu irmão era normal, tá? Meu irmão era uma criança normal. Ele nasceu bem gordinho, 4,620, tá? Mas ele perdeu peso lá, que ele ficou um tempo, não sei o que, ele teve amarelão, o que era, sei lá. Mas ele perdeu um pouco de peso. Mas aí as minhas tias e minha mãe olhavam a foto dele de um aninho, ele era uma criança normal, gente. E elas assim, coitadinho, pobrezinho, era raquítico, olha os bracinhos, pobre, tão feio, como é feio. Eu e meu primo, umas pernas assim que capaz de assar assim no meio dos gomos das pernas. Esses eram bonitos. Esses aí que eram bonitos. E as crenças limitantes, né? Que a Sim. gente desenvolve, né? E eu tenho na família de uma amiga minha que trabalhou comigo, que eles são todos muito magros. E ela tinha pavor de ser magra. Pavor. Então ela disse, a minha mãe nunca teve corpo. Ela dizia assim. Então ela comia, e ela queria ficar assim com um bundão. Então ela já estava virando um violão, assim, sabe? E ela sempre perguntava pra gente, vocês acham que eu tô muito magra? Aí uma vez a gente conversou com ela e disse assim, tu não tá magra. Tu tá até meio passando do peso. Por que tu acha que tu tá magra? Porque eu tenho pavor de magreza. Na minha família as mulheres são tudo magra demais. A minha mãe era muito seca, tinha as pernas finas. E eu acho isso horrível. Então eu tomo até uns suplementos, assim, umas coisas para ganhar peso. Eu disse, gente. Aí a gente conversou com ela assim, tu é linda, tu é bonita, tu é gostosona. Sabe que em Salvador tem isso, né? É o único lugar na minha vida que eu já vi as pessoas ir na farmácia para comprar comprimido para engordar. Salvador tem. No Rio não tem. Eu sei que tu vai me dizer que isso nunca passou aí no Rio, né? No Rio o pessoal é muito Não. preocupado com o peso. Mas eu sabia que tinha alguém perguntando alguma coisa e não estava aparecendo aqui para mim. Mas lá em Salvador, eles têm aquela cultura, é tudo das crenças, gente, que a gente tem, da Sim. cultura, da família ou do lugar que a gente vive. Eu tinha uma funcionária lá em Salvador que ela perguntava lá o nome dos negócios para engordar, e ela dizia, eu posso ficar doente. Uma vez eu nunca me esqueço que ela falou isso. Eu posso ficar doente, mas sei que eu não morro. Ela falou bem assim.
E eu ficava chocada. Eu fui na academia e dizia, o cara, o que que tu quer? E as mulheres lá só queriam criar bunda. E eu disse assim, ó, diminuir. Diminuir tudo. Coxa diminuir, bunda diminuir. Todo mundo parou assim, tava perto na academia, que escutou pra me olhar. A única pessoa na academia que queria diminuir alguma coisa. Lá eles só queriam pegar peso pra aumentar. Peraí, eu quero saber que tem uma pergunta aqui do Doce. Alguém enxergou a pergunta? Sim, As pessoas quando a pessoa são não, chegadas a Deus. Hum? quando Fala quando aí. a pessoa não é chegada doce. Chegada doce tem a ver com afeto, carência afetiva. Quando não Ah, é, não que são ela tá chegadas, perguntando. não são chegadas ou não, não, Não não são homopatia, chegadas a doce. mas tem horror a doce, é diferente. Mas assim, ó, eu também prefiro salgado. Eu prefiro salgado. Eu sou natro muriático. Eu não tomo E água, eu Jana, gosto de. é Fale. importante falar também, assim, se a pessoa tiver a oportunidade de conversar com os pais, né? Saber como foi na infância. Por exemplo, a minha mãe amamentou uma prima na mesma época, 4 meses mais nova que eu. E há pouco tempo atrás, meu pai falou que quando ela amamentava, era uma vez ao dia só que ela ia na casa da minha tia amamentar. E meu pai falou que quando ela saía, né, parava de amamentar, eu não olhava para a cara da minha mãe. Eu não ia para o colo da minha mãe, eu tinha 4 meses de idade. Então, assim, eu estava dividindo o que era meu alimento. Então, são Uhum. questões, assim, que a gente precisa avaliar, porque até quando criança também, quantas vezes eu ouvi, não pode deixar a comida sobrar no prato. Tem que comer Ai, não. tudo. Sempre ouvi isso. Não, por que que tu vai comer tudo? Né? Então hoje eu já tenho uma visão de... Agora sim, vou culpar meus pais por isso? Não, né? Não, não é. Provavelmente a educação que eles tiveram era o que eles achavam que era certo e hoje eu vejo que eu não vou fazer o mesmo com as minhas filhas. Então é muito importante também tentar ver o que que aconteceu, né? E é isso que você falou mesmo dos ancestrais também, né? Tem questão também da minha família materna, passaram muita dificuldade, né, e tudo. Então, são vários fatores, né, que ajudam muitas vezes nesses transtornos. Isso tudo tem que ser avaliado, né? E na tua família, Cíntia, como é que é o pessoal de comida? Ficam socando comida na minha família, tu vai na casa, tem que comer um monte. A gente é de descendência alemã. Eu acho que as culturas alemãs elas são um pouco daquilo de ter fartura, mistura de carboidratos, né? E a própria gente, assim, às vezes, quando até hoje em dia, às vezes eu recebo gente na minha casa, eu vou jantar na casa de alguém, dou meu alimento, a gente volta e meio escuta aquilo, ai, tu comeu tão pouquinho, ai, Não gostou. né? Não Não gostou. gostou da comida. Logo eles associam que se tu gostar, tem que comer um monte, não pode deixar nada no prato, tem que repetir, sabe? Então, tem essa associação de que, né, a gente precisa comer muito, né, pra pessoa se sentir, que tu gostou de estar lá jantando e tal, né? Mas vocês tocaram muito no assunto antes da questão de mãe, família, né? Meus pais, a minha descendência toda, meus pais, eles não têm sobrepeso, não têm problemas de peso, né? São pessoas saudáveis, têm uma alimentação muito boa. E eu acho que às vezes não é só a questão de, tipo, da nutrição materna, mas de como a gente se nutre também, dos sentimentos que a gente nutre pra gente, sabe? Uhum. Nem eu comentei, aconteceu, eu só pude relacionar aquele episódio da infância agora que eu fiz o curso de florais, que eu fui entender por que que eu vim desenvolvendo anorexia, sabe? Mas aquele episódio me tornou uma criança que não gostava de se expor, né? Uma criança tímida, então eu não tinha amiguinhos na escola, eu não era muito de fazer amizades, eu sempre fui a mais quieta da turma, não gostava muito de interagir. Depois, adolescente, continuei com esses, né? Então, às vezes, não é só como os pais nos nutrem, né? Mas a gente também. E que Sim. nem a Camila falou agora de responsabilidade, sabe? Durante muito tempo, assim, as pessoas que eu conto toda a minha história de vida, elas dizem, ai, mas então a culpada foi tua tia. Ai, tu perdeu os 6 quilos com acompanhamento nutricional, mas então a culpada foi a nutricionista. E eu digo que a culpada por tudo isso que aconteceu com a minha vida, digamos assim, não culpada, mas o responsável por tudo que aconteceu fui eu mesma, sabe? O modo como eu
eu lidei com as coisas que aconteceram comigo, né, ao longo da minha vida, desde criança até hoje, né? E a gente é responsável por nós mesmos, né? Não é porque fulano falou isso que a culpa é do fulano. Não, a culpa é minha mesmo, sabe? E As a pessoas vão responsabilidade procurar não um culpado, é né? sabe? Então, eu não eu vejo que às vezes é que nem agora teve esses casos, né, de violência, às vezes a gente vê bandidos, a gente escuta muito assim, ai, coitado da mãe do fulano, né, que criou um bandido, criou um monstro. Mas a culpa não é da mãe que criou o monstro, né? Mas sim de como a criança lidou com as coisas que aconteceram na vida dela, foi enfrentando as dificuldades e a personalidade que ela foi criando através disso, né? Então, É o que ela fez com eu. o que ela recebeu, né? Porque o Isso. irmão dele pode ter feito uma coisa muito melhor com. Tu recebe um monte de pedra e tu faz um castelo, sei lá, né? O outro vira apedrejador das outras pessoas. Então, não é sobre o Uhum. que tu recebeu, é sobre o que tu fez com aquilo que tu recebeu. É, e a gente escuta crítica todos os dias, né? Então, no dia a dia, a gente está sempre, né, ouvindo, então, o modo como tu lida com isso, sabe? A concorrência, as críticas, né, os comentários a nosso respeito que vão te tornar a pessoa que tu é, né? E se eu vinha desenvolvendo anorexia foi porque eu não soube lidar com aquela coisa que aconteceu comigo, ou porque era muito pequena, porque eu não tinha, né, uma fundamentação emocional, digamos assim, para interagir com aquilo, sabe? Tanto que hoje já penso bem diferente. Ah, se alguém me faz um comentário, então, realmente será que eu estou agindo dessa forma, né? Como eu posso melhorar, entende? Então, ou realmente será que é verdade isso ou é só a impressão que a pessoa tem a meu respeito, sabe? Então, eu Tem acho uma que coisa que. esses são Ah, os desculpa. sentimentos que a gente nutre, não só como a gente é nutrido, né? Como a gente se nutre, como a gente absorve as coisas que acontecem com a gente, né? É verdade. Eu tenho uma coisa que eu aprendi na minha pós de terapia floral e que eu levei para a vida, assim. E eu tento aplicar direto. Não sei se eu já falei isso na aula, que são as três peneiras. Eu já falei das três peneiras na aula? Para você? Uhum. Acho que não, né? Pela carinha. Lembro. Não falei. Então, tinha um mestre, né? E chegou um cara lá para contar uma coisa, mas não sabe. Mestre, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com fulano. Aí o mestre disse assim, só um pouquinho, antes disso, você já passou essa informação pelas três peneiras? Aí ele, não, nem sei o que é isso. Ele disse, então eu vou te explicar. A primeira peneira é a peneira da verdade. Tu tem certeza que isso que tu vai me contar é verdade? Aí o rapaz disse, sim, eu vi acontecendo com ele, eu vi. Ah, tá, então tá, pela primeira peneira passou. A segunda peneira é a peneira da bondade. Tu gostaria que contassem isso que tu vai contar do fulano pra mim, que contassem de ti pra mim? Não, não, Deus o livre, eu nunca faria isso, imagina, não, uma vergonha, eu nunca faria isso, não faria. Ah, então na segunda peneira não passou. Mas a terceira peneira é a peneira da necessidade. Tu acha extremamente necessário que eu saiba dessa informação? Aí o discípulo disse: não, mestre, se já não passou na segunda peneira, eu já não devo passar adiante essa informação. Então, hoje, quando eu vou fazer um comentário, eu penso: é verdade isso que eu vou falar? É bom isso para essa pessoa que eu vou falar? Esse comentário vai agregar algo? Vai trazer algo de bom para essa pessoa? Eu gostaria que falassem para mim esse comentário que eu vou falar. E a outra coisa, é necessário eu falar? Sabe? O que que eu tenho que ver? Eu não gosto do teu nariz. Sabe? Esse tipo de comentário, pensem bem. Acrescenta o quê? Por exemplo, uma pessoa está gorda ou está magra num vestido numa festa. O que acrescenta tu chegar e dizer, olha, esse vestido não ficou bom para ti? Poxa, estragou a festa da pessoa, deixou a pessoa super mal. Vai adiantar a pessoa vai no banheiro e vai trocar de vestido? Não. Então, para que fazer esse comentário? Ela te perguntou alguma coisa? Não. Então, hoje eu penso isso, sabe? Esse comentário, se a pessoa me pedir a informação, sabe? Se a pessoa disser assim, o que que tu acha disso? Sabe o que que eu faço às vezes? Eu vejo que tem uma coisa que não tá legal, eu queria dar um toque para a pessoa. Uma sobrancelha, que aconteceu no meu trabalho, sabe? Uma menina que tinha uma sobrancelha que não ficava muito, ela tirava muito, ficava uma coisinha, ela ficava só uma coisa para cá, assim. E eu queria dizer para ela, não tira tanto, sabe? Mas eu não tinha direito de falar isso para ela. Eu não tinha, não fazia sentido nenhum, né?
Aí o dia que ela foi numa design de sobrancelhas, que ela chegou com a sobrancelha super legal pro rosto dela, eu elogiei um monte, entenderam a diferença? Ai, agora sim que tu acertou, olha como ficou legal a tua sobrancelha. Ai, eu acho que tu tem que usar sempre assim. Ficou linda pra ti. Assim te favoreceu o teu rosto, parece que iluminou. Pronto, entenderam a diferença? O dia que a pessoa tiver com outro vestido, com outro jeito, tu diz assim, essa cor aí fica boa pra ti, hein? Tu viu esse modelo aí, envelope? Envelope é ótimo pra todo mundo, gente. Pra gordinho, pra magrinho, esses que é um... Ai, aquilo é o vestido, assim, do mundo, pra todas... Vocês veem, quando eu via aquelas coisas de transformação que dava na TV, sempre as transformações tinham um vestido daquele. Porque senta pra tudo que é corpo, fica lindo em todo mundo. É lindo, favorece todo mundo. Então, quando a pessoa tiver com um modelo que favoreça ela, elogie. Não precisa também esculachar e dizer assim, porque aquele dia tu tava horrorosa naquela festa. Sabe? A sinceridade eu aprendi com o Big Brother uma vez. Tinha um Big Brother que eu nem tava assistindo. Tinha um tal de um monge, eu acho que era um guri que não tomava banho. E aí ele disse que, não sei o que estavam falando, ele falou que ele era muito sincero. E aí o pessoal disse, mas isso é uma virtude. Ele, não. Sinceridade não é virtude, inclusive pode ser um grande defeito. Porque eu não tenho nada que dizer, ser sincero e esculachar a pessoa. Porque isso eu vou estar sendo grosseiro. E a pessoa se esconde atrás de uma coisa e dizer, porque eu sou sincero, mas ninguém pediu a tua opinião. Então a gente tem que cuidar o que a gente comenta. Acho que isso sim é da nossa responsabilidade. O que a pessoa vai fazer com o comentário é dela. Mas a gente nunca sabe a ressonância com o que vai dar, né? Então a gente tem que pensar assim, falar isso vai me adiantar ou não? Fala assim, o que tu quer falar. Não, é que nem eu comentei, aquele comentário que eu ouvi, aquele momento, foi o pingo que faltava, né? Então a gente nunca sabe como a pessoa que tu vai criticar, digamos assim, vai receber aquilo, como ela está, como está o emocional dela para receber aquela crítica, né? Então há formas e formas de criticar, né? Então que a gente possa ter uma crítica sempre construtiva, né? De repente, que a gente falou, elevar os pontos positivos da pessoa quando ela estiver bem, para daí então ela ver que ela é melhor daquele jeito, sabe? E Hoje a outra, gente também é vive muito pessoal, né? O que eu tenho a ver se eu tô achando feio ou bonito? Se a pessoa tá se sentindo bem, é o que importa, né? Se ela me pedir a a gente opinião dela, tu acha que é legal eu me vestir assim para ir trabalhar e tu achar que tá meio decotado demais, meio sensual demais para um trabalho, tu pode dar esse toque para a pessoa, sabe? Tá evitando ela passar constrangimento, tá tentando colaborar e ela te perguntou, né? Mas tu opinar assim, eu acho tão feio esse tipo de bota que tu usa. Eu dá vontade de dar um chute com a bota na pessoa, sabe? A resposta, a única resposta possível. É? Tá, bem na canela, assim. E, tipo, sabe? Eu já tive amigas de todas as tribos, que a gente saía, cada uma de um tipo que parecia assim, aquele. Como é que era? Uma vez o meu amigo falou de um grupo que era cada um de um jeito, não eram os mutantes. Era um desenho antigo que tinha o Homem de Ferro, tinha um outro que era o Elástico, tinha um outro que era um magrinho, um baixinho, era tudo assim, nossos amigos. Então, uma era hippie, a outra era patricinha, a outra era perua, a outra era meio neutra, assim, não era muito feminina, assim, não gostava muito de coisa de brinquinho e batom. A gente saía todas juntas, as festas a gente gostava de todas as festas igual. Mas cada uma se vestia de um jeito, e é o estilo de cada pessoa, né? Então, também a gente às vezes querer dar palpite, deixa a pessoa do estilo dela. Se ela te pedir uma ajuda. Eu lembro que uma vez a gente produziu uma menina para sair, porque ela tinha, tem dificuldade de botar brinco, não sei o quê. Aí eu botei o colarzinho, a outra disse, acho que tem um brinco aqui que combina. Aí a gente passou, porque o namorado dela queria ficar, tava cansado, tava todo mundo na praia, e ele tinha tomado um porre no dia anterior e ele queria ficar dormindo. E eu disse, tu vai no carnaval com a gente. Tu não vai ficar em casa só porque o bonito bebeu demais e tá mal. Aí a gente produziu ela saiu com a gente. Ela toda feliz. A gente esses dias estava comentando. Botamos batom. Ela disse, eu nem gosto de usar batom. Até hoje eu não me lembro assim, de usar batom. Eu disse, pois é, gente, me lembro que a gente produziu, assim, parecia que tu ia ter um encontro. Era pra tu sair sem teu namorado. Que ele ia ficar em casa e tu ia sair com a gente. Mas é aquele tipo de coisa, cada um com seu estilo. Se a pessoa tá bem, é o que importa. Agora eu pergunto pro paciente, como que tu gosta? Qual é o peso que tu te sente bem? Isso que é importante. E eu detesto, não sei vocês, tá? Eu detesto. E já falei com algumas pessoas, algumas alunas minhas já me disseram também.
na turma de Canoas, uma disse, e eu disse, meu Deus, eu também sinto isso, mas não sei explicar. Eu detesto quando alguém diz assim, tu diz assim, eu tô meio de dieta, não vou comer, eu já comi antes de sair de casa para não comer pizza, sabe? Esse tipo de coisa, às vezes tu come um negócio mais saudável para não chegar lá e comer um monte de carboidrato e tudo. E aí a pessoa diz assim, mas tu não precisa. Não sei por quê, eu queria até entender isso. Um dia eu vou ter que fazer uma regressão para entender. Mas me incomoda muito. Eu não sei se é como se a pessoa quisesse saber mais do que eu, do que eu preciso ou não. Eu não sei explicar. Mas me incomoda muito quando a pessoa diz, eu tô querendo emagrecer. Aí a pessoa, ou quer que tu justifique, mas tu tá doente, tá com... Uhum. Sabe? Às vezes eu inventava, não, que eu tô com triglicerídeos altos. Ah, bom. Na minha família só isso justificaria. Às vezes nem isso justificaria, mas só um pedacinho não vai te fazer mal, sabe? Mas eu acho que cada um se sente bem. Tem gente que gosta de ficar um quilinho a menos, outros gostam um pouquinho mais cheinha, que nem a minha colega gostava de ficar mais bundudinha, mais xoxuda, mas se a pessoa tá saudável, é isso que importa. Né? Eu acho que tudo muito ao céu, muito à terra é muito negativo. A pessoa tem que estar se gostando, isso que importa. E isso vai refletir na sua saúde. Se a pessoa está bem, a gente sabe que o lado emocional é que faz a nossa saúde estar bem ou mal, né? Então, Verdade. tem alguma A gente às vezes foca na questão do peso também, ai, tô magra, tô gorda, e acaba esquecendo de outros detalhes, né? Como realmente a pessoa tá no emocional dela, né? Então, hoje a gente vive uma sociedade que apela muito para a questão da forma física também, né? E a gente, né, até diz, tu pergunta pra pessoa, oi, bom dia, tudo bem? Mas o tudo bem é só um tudo bem meio que formal, né? Na verdade, às vezes a pessoa não tá bem mesmo, sabe? E por outros motivos que vão refletir no peso também, né? Então, Uma vez a minha amiga saiu com um amigo meu que eu apresentei para ela. E aí, os meninos estão assistindo aí, eu vou dar a dica. É muito chato. Ele era todo fitness, tá? Aí ele saiu com ela e ela pediu estrogonofe e batata palha. E ele assim, e aí refrigerante. E ele não tomava refrigerante há muitos anos. Aí ele disse assim, estrogonofe. E ela, adoro. E, e ele assim, e batata palha, ela, crocante. E aí ela pediu pra tomar refrigerante. Ele, tu toma refri? Ela, adoro, sabe? E aí ela saiu falando assim, gente, o cara me. Tipo, impossível ficar com ele, eu ter um relacionamento com ele. Olha esse almoço aí que a gente teve. O cara ficou cuidando que eu comia, ficou criticando que ela nem me conhece, criticando a minha escolha alimentar, o que eu me servi, sabe, no buffet. Sabe? Então, às vezes, tem fiscal de prato. Eu gosto, tem a nutricionista lá que atende lá onde eu atendo, que trabalha comigo, a Lu, não sei se ela tá aí. E a gente tem umas festas da academia, que sai a pessoa da academia e vai na pizzaria, que é perto ali, atravessa a rua, e a festa do aniversário da professora, aniversário do não sei o quê, sabe? Tudo é o amigo secreto, aí sempre é naquela pizzaria. Antes era uma pastelaria, agora virou uma pizzaria. E aí, às vezes, ela tá lá, engraçado, que aí um dia ela tava lá e eu não ia comer, porque eu ia só tomar cerveja. Isso acontece muito, gente, com o pessoal que tem problema de alimentação, de deixar de comer por causa das calorias e aí só bebe. Né? Eu já vi pessoas que fizeram bariátrica e viraram alcoólatras, Sim, porque substitui começaram a substituir, co- e aí ele fica compulsão por mais fácil, né, compras. isso, exatamente. E aí eu mandando assim pra Nutri, né? Assim, tá comendo? Ela tava lá na outra mesa. E ela, eu tô e tu? Eu disse, eu tô dieta líquida. Aí ela assim, eu tô com medo, eu vou aí tirar uma foto do teu prato só pra botar nos stories pra dizer, olha aqui o prato da minha nutricionista. Ainda tirei um print da conversa, eu disse, é triste a gente ir a pior coisa é a gente ir na pizzaria encontrar nutricionista. Mas tudo que é muito radical é ruim, né? Ontem ela postou um negócio que era o dia do chocolate, né? E, gente, quem é compulsivo por chocolate, meu irmão era chocolate. A melhor coisa é substituir por um chocolate de qualidade, um chocolate que tenha bastante cacau, porque ele sacia a gente muito antes e tu perde aquela compulsão. Eu noto hoje muito evidente isso. Se eu como chocolate meio amargo, eu como uma tirinha por dia, assim, ou por refeição de sobremesa.
Se eu comprar aquele preto e branco da Neugebauer, aquilo lá deve ter até cocaína dentro, porque, pelo amor de Deus, é viciante. É um troço que tu come, que derrete na boca e tu vai comendo e não vê fim, não vê fim. Mas no dia seguinte, assim, eu comprar o outro, dura, até econômico para o nosso bolso, para quem está poupando dinheiro. Porque o outro come, assim, um pedacinho, aquilo já te satisfaz, assim, já é forte, assim. Agora aquele outro, acho que é puro açúcar. E é muito mais delicioso. Ontem eu comprei, fui lá e devolvi na prateleira. Antes de passar no caixa, eu disse, não, eu vou ser uma pessoa consciente. Já que tinha o meio amargo, né? Vou comprar o meio amargo, eu comprei o preto e branco também, porque nunca tem perto da minha casa, hoje fui no supermercado mais longe. Aí eu disse, não, mas eu não vou. Voltei lá e devolvi uma senhora, eu com licença com uma senhora, com licença que eu tô resistindo à tentação. Larguei assim, devolvi. Porque aquele troço, não sei, Ainda bem que eu nem conheço, nunca vou comprar. Sabe o que é o gosto? A minha paciente definiu. Ele é parecido com o Kinder Ovo. O gosto dele é igual o Kinder Ovo. Então derrete assim na boca e é super barato, R$ 3 uma barra grande. Porque é um chocolate que é feito aqui. Era bem aqui perto da minha casa, perto de onde eu trabalhava. Então tá, pessoal, acho que nós já chegamos. Já ficamos mais de uma hora. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa que a gente não falou aí sobre. Vocês estão tomando florais que vocês se identificaram nas aulas, que viram que tinha a ver com vocês? Tô tomando aqui, os alunos fizeram para mim, né? Comecei essa semana, que veio do sul para mim, né? Veio daí. Sim. Então demorou um bocado para chegar, eu viajei. Aí eu comecei segunda-feira a tomar. Vamos ver, depois eu conto. Isso, conta como é que você se sentiu. E tu, Cíntia, tá tomando? Tô tomando floral também, mas eu já optei por um floral mais para questão de iluminar caminhos, assim, né? Trazer um pouco de clarividência, né? Auxiliar na questão do curso de florais também, né? E realmente está ajudando, né? Que nem eu comentei, né? À medida que eu fui fazendo o curso, eu acabei me conhecendo melhor, né? E foi uma coisa muito, muito boa. E tu viu como tu é ótima para fazer live, menina? Tu tem que fazer mais live. Olha, a primeira live dela tá ótima. Eu adorei. Eu pensei que tu ia ficar toda quietinha, que eu ia ter que ficar te cutucando para tu falar. Falou muito bem, tem que continuar. Isso, convite, Janaíne. Nossa, sabe que hoje eu vejo o curso como uma forma de poder ajudar as pessoas que sofrem com esses transtornos, sabe? Então, espero que futuramente eu possa ajudar, sabe, essas pessoas, porque eu sofri muito na minha vida com a questão da anorexia, sabe? E a gente conversou várias vezes, meus pais foram fundamentais para mim, né, melhorar, para mim me curar, para mim estar hoje aqui, digamos assim, né, meus pais, meus familiares, minha irmã, meu marido agora, né, também. E eu vejo quanto naquela época me fez falta, assim, de ouvir de alguém, sabe, talvez um terapeuta floral, sabe, essa possibilidade de que tem cura, sabe, tu é responsável por isso, se tu quiser a gente vai sair dessa, sabe, porque a anorexia é um pouco talvez diferente da obesidade, a gente ainda vê pessoas hoje morrendo disso, sabe? É uma doença silenciosa, vê pessoas com casos que vivem com isso e sofrem com isso a vida inteira, sabe? E às vezes só falta ouvir de alguém, assim como eu ouvi naquela vez, eu tô aqui, se tu precisar, tu pode contar comigo, né? Por que tu sente assim? Vamos tratar isso, vamos melhorar, sabe? A questão da gente ser digno de viver, sabe? Então, porque também feliz em fazer o curso. Que a pessoa não está se esforçando. Ai, por que tu não come? Eu não consigo, mas tu não está te esforçando. A outra. Ai, por que tu não emagrece? Ai, para de comer, eu não consigo. Ai, mas tu não está te esforçando. Sempre nunca é acolhedor o comentário, né? Muito difícil Sim. ser acolhedor. Muito preguiçosa, não tem força de vontade. Isso. É muito Tanto fácil falar, né? É gordo porque tu quer, né? Essas coisas assim, então. Não, Sim. e eu acho assim, a obesidade a gente tem mais casos, eu acho, assim, mais visíveis. A anorexia, muitas vezes a pessoa não compreende mesmo, porque ela nunca teve um caso, ela não passou por nada parecido. Mas é só comer, abre a boca e come. Não, não é. Né? Verdade.
E assim, como a gente seria bom, né? Agora a nutrição também tem a regulamentação que saiu agora em janeiro. Uhum. Como seria bom se a gente tivesse mais nutricionistas, terapeutas florais também, né? Ou fazendo parceria com terapeutas florais. A Lu, essa que atende lá comigo, ela fez o curso de terapia floral também. E porque ela também via os resultados que, quando a gente trabalhava em parceria, que ela me encaminhava o paciente, eu encaminhava para ela, os resultados eram muito rápidos. Meu irmão chegou a ficar frustrado. Meu irmão chegou no objetivo dele em um mês. Aí ele disse assim pra mim, ela me mandou uma mensagem assim: Uhul, Jana, nós somos ótimas, nós somos fantásticas. Tu com teus florais, eu com a minha dieta, teu irmão tá ótimo, os resultados dele, dos exames foram ótimos, não sei o quê. Aí meu irmão assim pra mim: eu acho que a Lu nem. Acho que ela me deu alta, porque ela nem me chamou mais pra reconsulta. Disse pra ela: chama ele lá, que ele tá achando que tu abandonou ele. Que tu não... E ela, mas ele já tá no que ele queria, ele já chegou onde ele queria, mas eu vou chamar pra fazer uma reconciliação de tudo, assim, né? Um fechamento. Mas os resultados são E eu mais acho que às vezes a nutrição ela trata muito na questão de uma dieta assim regular, né, restritiva, pode comer isso, não pode comer aquilo, mas às vezes não trata a relação do paciente com o alimento, né? Que a gente falou, a questão de descontar necessidades, né? Descontar sintomas emocionais da comida, ansiedade, essas coisas, sabe? Então, hoje eu tenho peso saudável, realmente, né? E, tipo, eu aprendi com todos os transtornos que a gente tem que comer de tudo, mas não tudo, né? A alimentação tem que ser algo que seja prazeroso para nos nutrir o nosso corpo, né? Para o corpo ser saudável, digamos assim. E as questões emocionais têm que ser tratadas à parte, né? A gente tem que tratar o emocional separadamente, não junto com a alimentação, né? Olha, minha professora da academia. Entendi porque sumiste. Eu tive que sair mais cedo, mas eu falei assim, tchau, Kari, mas tu não me escutou. Tava lá começando uma nova música, ainda bem que repetiu aquela que eu gosto. Hã? Será que ela ouviu tu falando dela? Da professora da academia? Eu falei dela? Não sei. Será que eu falei dela? Não, não, acho que eu não falei. Sim, falei que a aula, que ela sabe disso. Que eu não gosto de espelho. Agora, é isso que eu falei, Kai. Eu não gosto de espelho, que eu não fazia aula, mas agora botaram os espelhos de lado. Uma vez o espelho quebrou, gente. Botaram um espelho e não prenderam direito. E não, eu não tava na aula. Mas uma guria tava fazendo Não a foi. aula e caiu por cima dela. Sorte que ela se abaixou junto. Então, ela não pegou assim, o impacto, porque ela foi para baixo, né? Mas a professora assim, ó, Jana, tu rogou alguma praga para não ter espelho na aula? Eu não tenho nada a ver com isso, eu nem estava na aula. Botaram aqueles espelhos lá, ninguém me perguntou se eu queria. Mas não que eu tenha desejado que ele se quebrasse. Mas agora tá mais presinho. Faz alguns anos quando botaram uma vez, a primeira vez o espelho eu odiei. Mas aí depois me acostumei que é só não virar para aquele lado de lá. Então tá. Então, pessoal, muito obrigada. Adorei a conversa com vocês. Vocês que tiverem algum que está assistindo aí que já passou por algum distúrbio alimentar ou tá ali na beirinha, ali no limite, que está quase mais para lá, mais para cá, olha aí, ó. Quem tem expertise no assunto pode ajudar a gente sempre. Por isso que é importante as experiências que a gente faz, não descartar nada. Porque quando a gente aceita a experiência e honra ela, a gente pode ajudar outras pessoas que estão passando por aquele problema que a gente já conseguiu superar. Então, muito obrigada, meninas. Parabéns. E Diana, que nem tu diz na aula, nunca se vitimizar, né? Ver aquilo que está acontecendo com a gente como uma forma de aprendizado para evoluir. Exatamente. Tudo tem um motivo. Tudo. Talvez porque tem uma missão, né? Que um dia tu ia encontrar uma pessoa que tu ia ajudar essa pessoa, tu passou por aquilo lá um tempo, para que quando essa pessoa surgisse na tua vida, tu pudesse dar um apoio. Que essa pessoa, sei lá, tinha um histórico gravíssimo, sei lá, se quem acredita em reencarnação, em outras encarnações ela já fez um negócio que prejudicou a saúde dela. E aí um dia essa pessoa vai passar por ti, tu vai poder acolher ela, tu vai fazer toda a diferença e ela não vai cometer esse erro de novo. A gente nunca sabe, né? A gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu digo que Deus escreve certo, a gente que lê torto. A gente não entende a mensagem. Depois um dia a gente entende. Tá Verdade. bom? Obrigada, meninas. Obrigada, viu? Boa noite. Muito obrigada. Prazer.
Eu que agradeço o convite, Jana. Fala o perfil de vocês para o pessoal seguir. Como é que é no Instagram? O meu é Projeto Flores em Você. Tudo junto, né? Tudo junto, Projeto Flores em Você. E o teu. O meu é Cíntia.Weiler, com Não, mas você tem W, uma mas página antes de começar. profissional agora. Ah, tá, sim. Doutora Cíntia Weiler, então. O nome dela é Weiler, né? Isso, aham. Depois vocês vão ver que eu vou marcar ela vou salvar, depois vocês encaminhem para as pessoas que podem se beneficiar desse nosso bate-papo aqui. E eu vou estar marcada elas ali na legenda e quem quiser seguir também pode pegar por lá. Tá bom, pessoal? Obrigada, meninas, adorei. E Eu não que esqueçam, agradeço. pessoal, que sábado começa o curso de formação, nova turma. Assim, olha que legal, a gente tem aqui uma pessoa da turma A e uma pessoa da turma B. Agora nós vamos começar a turma C. Então, não percam a oportunidade de crescimento pessoal. Olha aí, ó, quantas coisas a gente contou. E crescimento profissional, que a gente pode ajudar outras pessoas e agregar aos nossos atendimentos, à nossa profissão. Eu já tive até aluna que era arquiteta, 2 alunas arquitetas já fizeram o curso, advogado, pedagoga. Além, claro, dos profissionais da área da saúde, que sempre podem agregar. E quem não tem uma profissão pode ser a sua profissão, né? Ser um terapeuta floral. Tá bom, pessoal? Beijo. E até Beijo. mais. Vou deixar o salve lá. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, Teve até participação obrigada. da gordinha. Teve. Dá as pessoas. Dá tchau aqui. Eu sou muito baleia assim. Olha aqui, ó. Queria Ela é dar um saudável, depoimento, mas você não deixou, né? Ela, né? É. Ela emagreceu 750 gramas quando ela veio Ó, pra cá. Porque ela começou a correr, fazer exercício com a Morgana, né? Elas brincam um monte, correm e fazem ela emagreceu. e luta, e ela emagreceu. E aí, claro, mas ela é pesada porque ela criou massa muscular. E aí a veterinária disse, ela tá bem mais saudável agora, porque quando tu adotou ela, eu achei que ela tava gordinha demais. Por quê? Porque ela era sedentária, que ela ficava trancada numa salinha pequena, e tinha uma gata que batia nela, então ela tinha que ficar sempre parada, se mexer o mínimo possível dentro do lugar, porque senão a gata ia lá e dava nela. Então, hoje ela já não para quieta, viu? Passa por cima de mim, né, e tudo. Então tá, pessoal. Beijo. Beijo, Até a boa noite. próxima. Até. Boa noite.